A gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o dilúvio, fazendo agora o terceiro vídeo. A gente vai falar nesse vídeo sobre mitologias, o dilúvio em diversas mitologias. Vamos fazer um estudo comparativo, falar de algumas mitologias e fazer uma análise no final das coisas em comum com a maioria dos mitos. Antes eu queria fazer uma distinção entre religião e mitologia. Religião pressupõe o seguimento de determinados ritos e práticas com o propósito de estabelecer uma ligação espiritual com uma entidade, com a divindade, no intuito de conseguir dessa divindade favores, ou até mesmo de ser um com essa entidade. Religião significa, vem da palavra religar, ligar de novo. Então, a ideia de uma religião, seja ela qual for, é ligar o humano ao divino. Já a mitologia, ela é um conjunto de personagens e eventos, em geral, passados, falados por poetas, por sábios, pelos anciãos, ou por alguma coisa, alguém semelhante, ao longo do tempo, com o intuito de explicar o mundo natural. Fala de eventos e personagens que não cabem no mundo natural, são fictícios. Ninguém na Grécia Antiga achava que o mundo no qual Hércules vivia fosse real, era uma coisa mitológica, estava além da compreensão. A principal diferença entre a história que a Bíblia nos conta do dilúvio e as mitologias do dilúvio é que as mitologias do dilúvio são evidentemente fábulas. Elas não cabem no mundo real, elas são fictícias demais. Já a história do dilúvio, por mais difícil que seja de acreditar, ela tem rima, ela tem métrica, digamos assim, ela tem medidas, ela está localizada no tempo e no espaço, a arca é um navio navegável, diferente de outros navios que eram absolutamente fantasiosos. Então a Bíblia nos oferece nomes de personagens, ela nos fala de uma história anterior ao dilúvio e de uma história posterior ao dilúvio. Ela nos conta um fato que aconteceu, e não uma mitologia. Joseph Campbell, talvez o maior antropólogo que existiu, nos fala o seguinte: os sonhos são o mito de uma só pessoa, e os mitos são o sonho de todo um povo. E alguns desses sonhos são verdadeiros pesadelos. Apenas uma observação: a Bíblia não é um livro de mitologias, mas ela contém mitologias, como também não é um livro de ciência, embora fale de ciência. A Bíblia é a escritura da terra, a palavra de Deus viva. Ela nos conta o que nós precisamos saber para encontrarmos uma ligação com Deus, o único Deus que existe, e sermos um com Ele. O mito babilônico de Gilgamesh. Gilgamesh era um herói muito popular na antiga Babilônia. Sua história foi gravada em 12 tábuas de barro, encontradas em 1850, na cidade de Nínive, mais particularmente na antiga biblioteca de Assurbanipal. Segundo essa narrativa, Gilgamesh queria viver para sempre, ele era ansioso pela imortalidade. Então ele procura seu ancestral, Utnapishtim, a quem os deuses haviam concedido o segredo da imortalidade. Utnapishtim diz então para Gilgamesh que ele viveu um tempo na cidade de Shuruppak, e lá ele tornou-se devoto fiel de um deus chamado Ea. Um belo dia os deuses decidiram aniquilar a humanidade, porque a humanidade havia se tornado perversa demais, pecadora demais, a ponto de enrubescer até mesmo os deuses, colocar dentro desse barco sua família e fugir nele, porque o mundo todo iria ser afogado em grandes águas. Um detalhe interessante é que o barco de Gilgamesh é completamente inavegável. Era um barco quadrado, impossível de flutuar, impossível de estabilizar e impossível de navegar. Então, por fim, foram muitas chuvas que caíram como se o céu tivesse desabado. Choveu 6 dias e 6 noites sem parar. Todos os rios transbordaram, todos os oceanos transbordaram, e segundo a lenda também foi um dilúvio universal, foi no planeta todo. Gilgamesh, então, depois de 6 dias, ele sai da arca. Sai da arca em um mundo desolado, destruído, escuro, e repovoa todo o mundo, a partir do nada. O Egito também tem uma mitologia sobre o dilúvio. Ela nos diz mais ou menos assim: Ra, que era o deus Sol, foi avisado por seu pai, Abismo Aquoso, que a humanidade havia se tornado perversa demais, pecadora demais, e que breve se revoltaria contra os deuses. Ra então pede à deusa Hathor, que era o seu olho, desça, investigue e, se for preciso, puna a humanidade. Ra deixou claro para Hathor que era para punir apenas os malfeitores, não todas as pessoas. Hathor então começa a matança.
ela vem descendo no início, ela vem matando no início centenas, depois milhares, depois milhares de milhares, e ela vai ficando cada vez mais ávida de sangue, e começa a beber sangue humano, e começa a gostar, e aí a humanidade toda está sendo dizimada, está todo mundo morrendo, não está sobrando ninguém. A intenção original de Ra era punir os malfeitores, não exterminar a humanidade. Então ele chama Thoth, que era o deus, um dos deuses, o deus egípcio mais sábio. Thoth então sugere que se faça uma mistura de cerveja e de sangue, e seja oferecida essa mistura para Hathor. Ela então foi atraída pelo cheiro da cerveja com sangue e começa a beber. E quanto mais ela bebia, mais se oferecia. Ela passou dias e dias bebendo sangue misturado com cerveja. Finalmente, ela cai e adormece. Então, farto de ter que lidar com a humanidade, ter que lidar com todo desse tipo de situação, com tanta impiedade, tanta iniquidade, e pior de tudo, ter que lidar com Hathor, chama Thoth e pede a Thoth que gerencie a humanidade, que cuide da humanidade. Foi uma escolha muito boa, porque então Thoth começa a ensinar para a humanidade poesia, ensina a humanidade a ler, a escrever, ensina cultura, ensina dança, ensina matemática, e vai ensinando coisas boas para a humanidade. Ra, por sua vez, vai descansar nas costas da grande vaca. O mito termina dizendo que Hathor ainda dorme, mas um dia ela vai acordar. E quando ela acordar, não sobrará nenhum único humano. No Brasil, nós temos os índios Tupinambá, que falam de um dilúvio. Uma história muito diferente das outras. Um grupo de agricultores agricultores está cavando a terra, removendo a terra para plantar e acham um pé humano. Então eles continuam cavando, e cada vez que eles tiram mais a terra, mais a pessoa vai sendo revelada. Então eles chamam o pajé e falam: o que está acontecendo aqui? Aí o pajé fala para eles: desenterra ele. Aí desenterram ele. Na hora que ele sai, aquela entidade, aquele ser que está enterrado, pede fumo e água. Então trazem fumo e água para ele. Ele fuma muito e bebe muita água. Essa entidade então fuma muito e pede bebida também. E aí começa a fumar, ele fuma tanto, chega a cair durinho no chão. Quando levanta, começa a cantar, passa dias e dias cantando. Ninguém aguenta mais ele cantando. As pessoas já não aguentavam mais, botaram a mão nos ouvidos e pediram para ele parar e foram embora. E ele ficou com muita raiva, então se transformou numa piranha gigantesca e saiu correndo atrás dessas pessoas. E aí ele era acompanhado por por enormes cabeças de água. Quanto mais ele perseguia, as pessoas mais fugiam. Então ele começou a jogar as cabeças de água, em 1, 2, 3, aquilo tudo aí, de maneira que inundou o mundo. Nesse mito não fala do mundo todo. Diz que inundou ali, aquela região. E aí as pessoas todas morreram afogados. Eles então fugiram, subiram em cima do alto monte, onde fica a foz do rio Tapirapé, e ficam lá em cima. Passado muito tempo, as águas baixam, e sobraram eles. Então, eles repovoaram aquela região deles. O nome dessa entidade que foi desenterrada é Anatuiá, e ela desapareceu. Ela virou uma piranha e desapareceu depois que as águas baixaram. Mas os índios estão esperando ainda o seu retorno. Tem medo só de pronunciar esse nome. Eles têm medo dessa entidade. Os índios Carajás ainda temem Anatuiá, ainda têm medo dele. Toda a vida que eles veem piranhas nos rios, eles ficam vendo se não tem nenhuma piranha maior, muito grande, porque pode ser justamente o tal do Anatuiá, e ele vai pegar no pé desse pessoal de novo. Ou então vai pior de tudo, pior do que morrer afogado e morrer de tanto ouvir música ruim, né? Quero fechar agora com o mito mais conhecido, né? Um dos mais importantes para o Ocidente, que é o mito de Deucalião e Pirra, sua esposa. O mito nos fala que houve uma era chamada na mitologia de Era de Ouro, em que a humanidade era perfeita. Tudo era perfeito, a humanidade não sofria, não havia dor, não havia fome, não havia problemas. Era tudo maravilhoso, era o paraíso na Terra. A essa era sucedeu-se então a Era de Prata. Em algum momento, entre a Era de Ouro e a Era de Prata, a humanidade foi tornando-se perversa. Houve um hecatombe que fez com que a humanidade tornasse perversa, cruel,
Com tanta perversão, a humanidade perdeu completamente o respeito pelos deuses. Zeus, por fim, perdeu a paciência também com a humanidade e decidiu destruir a humanidade. Mas, como era um deus sábio, ele chamou Prometeu. Prometeu, segundo a mitologia, é o benfeitor da humanidade. Seu irmão criou a humanidade do barro, mas não deu muito certo, então Prometeu apaixonou-se pela humanidade e roubou o fogo, e essa é uma outra história, e deu o fogo para a humanidade e ensinou coisas para a humanidade. Ele criou a humanidade como nós, digamos assim, como a humanidade é hoje, e amava a humanidade. Prometeu era um dos titãs. Houve uma guerra entre os titãs e os deuses, que a gente não vai comentar aqui agora. Os titãs perderam. Um dos titãs que ficou do lado dos deuses foi justamente Prometeu. E ele era um titã muito sábio, muito querido por Zeus. Então Zeus chama Prometeu e fala: olha, eu vou destruir a humanidade. Eu estou te falando isso porque eu sei que você tem um filho lá embaixo. Então você avisa para o seu filho, para ele se salvar. Prometeu, então, faz uma arca e coloca Deucalião e Pirra, sua esposa, em uma arca. O mito nos conta que choveu 9 dias e 9 noites incessantemente. O mundo inteiro foi coberto por água. O mundo todo. Sobraram apenas 2 montes que não foram cobertos por água. O Monte Parnassos e o Monte Olimpo. O Monte Olimpo era a morada dos deuses. Passados 9 dias, então, a arca pousou no Monte Parnassos. Deucalião e Pirra saem da arca e vem um mundo desolado. Um mundo cheio de mortos, um mundo com cadáver sombrio e escuro. Mas ainda assim eles estão muito satisfeitos e muito felizes por terem sido poupados. Em uma mistura de limbo, lama e cadáveres, eles fazem uma oferenda a Zeus, o que agrada muito a Zeus. Zeus então aceita a oferenda e responde para eles: velhem por suas cabeças e joguem os ossos de suas mães para trás, por cima delas. Pirra diz: mas não há ninguém conosco, sobramos apenas eu e meu marido. Deucalião, que era uma pessoa mais ligada na espiritualidade, entendeu o que Zeus disse. Pegou então algumas pedras e jogou para trás de si. Simbolicamente, a terra era a mãe terra, e as pedras são seus ossos. Então ele faz isso como quem diz: esqueça o passado, né? Esqueça o passado. Vai para frente. Logo depois que ele joga as pedras, essas pedras são transformadas em pessoas. E essas pessoas repovoam toda a terra. Em grego, isso é um jogo de palavras. Em grego, laos significa gente. Daí que vem a expressão leigo. É uma pessoa leiga, é laos. E lá significa pedra. Então o que Zeus está fazendo é um jogo de palavras. Joguem as pedras, as pessoas, por trás de vocês. E também quer dizer, essas novas pessoas começarão de novo, em um novo mundo. Cuidado para não repetir os mesmos erros. Eu vou falar apenas sobre esses mitos, mas há muitos outros mitos que falam de dilúvio. Esse livro, Mitologia Paralela, Mitos Paralelos. Esse livro, Mitos Paralelos. Esse livro, Mitos Paralelos, nos fala algumas dessas mitologias. Eu vou ler só alguns dos povos que mencionam mitologias de dilúvios. A Índia nos traz o mito de Manu e o peixe. Há um mito havaiano do dilúvio. Os astecas falam sobre o mito de Tata e Nana. Na América do Norte, nós temos mitos de dilúvio nas seguintes tribos. Na tribo Mandan, no Canadá, nós temos o mito do dilúvio dos índios Kinistenio e dos índios Choctaw. Nós temos o mito dos dilúvios dos índios Creek Natcher. Os Mojaves e os Apaches também têm mitos de dilúvio. Os Cree também têm mitos de dilúvio. Alonguinhos também. Os Incas nos falam sobre dilúvio. E muitos outros. O dilúvio, mitologicamente, ele é planetário. Ele é encontrado no mundo todo. Isso é um forte argumento para um dilúvio universal, planetário, que é o que eu acredito, que o dilúvio não foi localizado em um único lugar, mas ele foi planetário. Toda a parte do mundo nos fala sobre um dilúvio, algum tipo de dilúvio, algum tipo de arca e algum tipo de punição. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Vamos falar agora sobre elementos comuns à maioria dos mitos de dilúvio. Decadência da humanidade. É interessante porque para gregos e romanos falar de pecado é uma coisa muito rara. Havia 2 civilizações que eram extremamente liberais, eram essas 2. O romano acordava de manhã cedo e ia para uma orgia, tranquilo.
homens, mulheres e crianças. É uma coisa assim, mas eles falam, há mitos nessas culturas que nos falam sobre o pecado, a decadência. Em algum momento a humanidade tornou-se perversa. Isso está na maioria dos mitos de dilúvio. Em algum momento a humanidade tornou-se má, por alguma razão, ou por um hecatombe, ou por uma escolha, ou por uma queda. Alguma coisa acontece que torna a humanidade perversa. Deus ou deuses decidem destruir a humanidade. Em nenhum dos mitos que choveu apenas por chover e a humanidade foi afogada. Não. É sempre uma decisão da divindade, ou de uma divindade, ou de muitas divindades. Os deuses ou Deus decide punir a humanidade, punir os malfeitores na maioria dos mitos. Há uma consequência. A pessoa vive uma vida desregrada, a humanidade vive uma vida sem regra, e há uma consequência para isso. Um escape providenciado para os puros. Na maioria dos mitos também nós vemos que os bons ou os puros são poupados. Não todos os mitos, né? Mas alguns, a maioria dos mitos nos falam que os puros, os bons, são poupados. A diferença entre o puro e o impuro é que o puro, por alguma razão, ele continua procurando agradar a Deus ou aos deuses, né, e obtém o favor dos deuses, enquanto os impuros abandonam a religião, abandonam os deuses e vivem uma vida desregrada, distante das entidades. A maioria dos mitos também nos fala sobre uma inundação planetária, algo que aconteceu no planeta todo, não apenas em um lugar. Um outro elemento comum aos mitos é que os deuses ou Deus destroem a humanidade com água. E na maioria deles, eles tornarão a fazer isso caso a humanidade decaia de novo, ou com água ou com outra coisa. Ou seja, o risco nas mitologias é o seguinte: anda certo, porque o que aconteceu pode voltar a acontecer. Vamos manter o caminho correto. Encerrando nossa série sobre o dilúvio, eu gostaria de dizer que Deus jurou, e Deus pode jurar, porque Ele conhece o amanhã, Ele conhece o futuro, e Ele jurou que não iria afogar o mundo de novo, e não iria destruir de novo o mundo com água. Mas o futuro do planeta Terra, tanto a ciência quanto a espiritualidade cristã nos fala que é ser destruído por fogo. Inexoravelmente, o planeta Terra será destruído pelo Sol. Durará alguns bilhões de anos. Provavelmente a humanidade nem mais estará aqui. Mas a gente sabe pela ciência que ou o Sol vai crescer, inchar e comer tudo no caminho, ou ele vai diminuir, implodir em uma supernova, e os planetas serão incinerados por essa explosão. Mas o que é legal nisso tudo é que há um futuro glorioso para o planeta Terra, onde o planeta será renovado, revigorado, e o plano original de Deus se cumprirá. O plano original de Deus não era que nós estivéssemos em um planeta como o nosso, onde tudo é baseado na morte, né? As formas de vida mais fantásticas que existem são as plantas, que dão um jeito de fazer com que a sua existência não dependa da morte de ninguém. Fora isso, todas as outras são baseadas na morte. O nosso planeta e nós temos um futuro glorioso pela frente. Deus nos abençoe. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.